whoever you're looking for, it's not me. You're the Batman? So you're fast. That feels like an oversimplification. I'm putting together a team. People with special abilities. You see, I believe enemies are coming. Stop right there. I'm in. You are? Can I keep this? What are your superpowers again? I'm rich. Na minha opinião, essa é uma das cenas mais legais do Liga da Justiça. E se você está pesquisando, está querendo saber como aprender inglês com filmes como esse, com séries, ou como aprender inglês com tudo que tem na Netflix, então você veio para o lugar certo. Hoje eu vou te dar uma aula de como aprender inglês usando a Netflix, e o filme que a gente vai analisar hoje é Justice League, um dos filmes mais legais da minha infância, né? Uou! Pra mim, essa é uma das cenas mais legais que teve nesse novo filme da Liga da Justiça. E se você já pesquisou como aprender inglês com séries e filmes ou com a Netflix, então você tá no lugar certo, porque hoje eu vou te ajudar a aprender inglês com esse filme que é top 10 da Netflix durante essas últimas semanas, que é Justice League. Então agora, aqui tá muito estranho. Vamos ali rapidinho pro estúdio e eu já volto. Opa! Hello and welcome to one more class. E como você já viu, na aula de hoje a gente vai aprender inglês com um filme da Liga da Justiça. E bom, eu não sei quanto a você, mas esse é um dos filmes que eu mais esperei para assistir como live action. Até porque eu não sei se você também fazia isso, mas todo dia na hora do almoço eu sentava em frente à TV para almoçar e sempre vinha essa entradazinha aqui, ó. E, como ele foi um dos filmes baseado numa das séries de desenhos que eu mais gosto, eu separei 4 cenas pra gente estudar juntos e pra gente aprender novas expressões, novos vocabulários e também maneiras que os americanos falam algumas frases que são muito comuns lá. Então vem comigo pra aula de hoje que você vai entender como aprender inglês com séries, entendendo o ritmo que os americanos falam, as expressões que eles usam e como que você pode melhorar o teu inglês sozinho. Então, bora lá! E antes que eu me esqueça, no final de cada uma das cenas eu vou deixar algumas perguntinhas para ver se você realmente entendeu o que se está passando ali naquela cena. E aí depois eu vou mostrar a resposta para você confirmar se você realmente entendeu ou se vai precisar assistir aquela partezinha ali de novo, beleza? Mas bora lá para a primeira cena logo! What are you doing? No, wait! No, wait! 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 Please! Please, man! Please! What do you want from me? Fear. I can smell it. Essa daqui é literalmente uma das primeiras cenas do filme. E nessa cena aqui o Batman tá atrás de um ladrão e logo depois que o Batman prende o ladrão, o cara já pergunta o seguinte pro morcegão. What are you doing? E de maneira clara, ele tá perguntando pro Batman, what are you doing? O que você tá fazendo? Só que se você observar, ele fala esse what are you doing muito rápido. E sim, não é tão simples de entender. É por isso que eu quero te dar uma dica para que você entenda. Tanto é que o que eu quero te explicar agora nem é questão de vocabulário, mas é mais uma questão de como que os americanos falam algumas coisas, a velocidade que eles falam. Então presta atenção aqui de novo. Agora que você já viu essa cena um pouquinho mais devagar, você vai observar que realmente dá pra entender ele falando What are you doing? Como se ele tivesse com um pouquinho de medo ali. Beleza? Então essa é uma das dicas que eu vou te dar para você aprender inglês sozinho, então já anota aí essa dica. Quando você estiver assistindo alguma coisa na Netflix e você perceber que o que ele falou ali foi muito difícil para você entender, agora a Netflix já te dá a opção de diminuir a velocidade. Coloca ali no 0,75 e se tiver muito difícil você coloca no 0,5. Escutando ali umas 3 vezes, você vai observar que logo depois, quando você escutar na velocidade normal, vai ficar mais fácil, quer ver? O Lucas vai colocar pra gente aqui, aparecendo essa cena em 0,75 3 vezes, então bora lá.
E agora, observe essa cena rápido para você ver como é que fica bem mais fácil a compreensão. What are you doing? Bom, eu espero que agora não tenha mais dúvida de que ele realmente está falando What are you doing? Bem rápido, enquanto ele está conversando ali. E agora, vamos para a próxima parte que eu quero mostrar para vocês dentro dessa primeira cena que a gente assistiu. What do you want from me? Fear. Essa cena acontece logo depois que ele pergunta o que o Batman está fazendo. E aí, ele pergunta para o Batman o que o Batman quer dele. What do you want from me? Só que tem um pequeno detalhe quando ele pergunta What do you want from me, ok? Observa só. What do you want from me? Como vocês estão vendo aqui, acabou de aparecer a frase What do you want from me completa escrito aqui. Só que quando o cara fala, ele não fala What do you want from me? Na verdade, ele meio que junta tudo. Então ele junta o what com o do. Então what do, como se fosse isso. What do you want? E ele já junta o do com you. Então fica What do you want from me? Ele não pergunta What do you want from me? Ele pergunta What do you want from me? Ok? Observem que é desse jeito que ele fala e muitos americanos vão fazer essa junção. É como se eles ignorassem o do, na verdade, e juntassem o what com you e transformassem esse T num R. Então, em vez de falar What do you want, eles falam What do you want? What do you want from me? Ok? Então, eles têm esse costume e agora vai tocar de novo essa parte para vocês observarem que ele realmente fala desse jeito. What do you want from me? Mas tudo bem, agora que vocês já viram como eles falam, realmente vamos para uma parte de vocabulário, que é a palavra fear. Logo depois que ele pergunta para o Batman o que o morcegão quer dele, o Batman responde que quer fear. Mas o que é fear? Vamos ver se vocês estão espertos mesmo. Vai aparecer aqui agora opções para vocês analisarem. E pelo que você viu nessa cena, o que você acha que significa fear? A. Um sentimento de poder e coragem. B. Um sentimento de raiva e rancor. Ou C. Um sentimento ruim de que algo é perigoso, que pode nos causar dor ou que há uma ameaça. E bom, se você chutou a letra C, você acertou. A palavra fear realmente é usada para representar aquele sentimento de que algo que está acontecendo ali é ruim, é perigoso, não é bom você estar ali e aí você fica com aquele sentimento de que realmente aquilo ali vai dar ruim. Então esse sentimento a gente chama de fear e ele pode ser usado tanto como um substantivo como um verbo. Vai aparecer alguns exemplos aqui na tela para você identificar. Olha só ele sendo usado como substantivo. I have a fear of spiders, ok? Então ele tem esse sentimento sobre aranhas. Ele acha que a aranha, né, é realmente algo que pode causar dor, que é uma ameaça. Então ele fica com aquele sentimento assim, sabe? Quando você fica se tremendo, oh my god. Beleza, então acabou de ser usado. I have a fear of spider. I have a fear of lions. Então esses são alguns exemplos. Mas ao mesmo tempo você pode usar o fear como um verbo. Um exemplo é esse que vai aparecer aqui na tela para vocês agora. I fear spiders, ok? I fear dark, ok? Então foram dois exemplos aqui onde você mostrou que você pratica a ação de ter aquele sentimento sobre algumas coisas. Então, no caso, você transformou ele em um verbo. Então, olha só, agora vai aparecer I have a fear of spiders e I fear spiders na tela. Um é o substantivo, que é o de cima, e o de baixo é o verbo, ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido realmente, sem nenhuma dúvida agora, o que realmente significa fear. Mas logo depois que o Batman fala pro cara que ele tá procurando fear, ele explica por que ele tá procurando que o cara tenha fear, que ele quer que o cara tenha fear ali, tá certo? Então observe essa próxima cena. I can smell it. Então, essa cena deixa claro que ele quer que o cara sinta fear, porque o fear atrai os parademons, que são essas criaturas aí que se alimentam disso, né? Que procuram isso. E ele até fala, they can smell it. E agora, vem para um detalhe, né? O que significa can e o que significa smell? Então, bora lá. O can, ele é usado como um verbo, ele é um verbo especial que indica a capacidade de fazer algo. No caso, a capacidade de smell. E o que seria smell? Smell seria a capacidade de usar o seu nariz para identificar cheiros das coisas. Então, de maneira bem direta, é basicamente isso. Só que vamos agora ver alguns exemplos do can para que você fique mais claro. Então, digamos que alguém tem a capacidade de andar, que significa walk. Então, como é que a gente pode falar que aquela pessoa tem essa capacidade? A gente fala can walk. He can walk, she can walk. Tá, e se você observar,
a forma que a gente monta as frases com can é bem simples. Uma pessoa, o can, e aí a capacidade, a habilidade. Então, como eu dei o exemplo, he can walk. E ó, fica dessa maneira, padrão, o can sempre vem antes do verbo normal, como por exemplo aí, o walk. Mas, como eu falei que essa criatura tem a capacidade de smell, ou seja, usar o nariz para identificar o cheiro de alguma coisa ou para identificar alguma coisa, então ele fala they can smell. Então o smell é realmente isso. Como é que a gente pode usar o smell? Vai aparecer alguns exemplos aqui para vocês agora. Então olha só, você pode usar junto com can para falar, por exemplo, I can smell the cake baking. Então nesse caso você realmente mostrou que você usa o nariz, você pode usar o nariz para identificar o cheiro de um bolo sendo assado ali. Outro, I can smell that chicken soup. Então, novamente, você tem a capacidade de usar o nariz para identificar uma sopa de frango, né? E quando você fala simplesmente I smell pizza, você está falando que você usou o seu nariz para identificar ali o cheiro de pizza. Esses foram alguns dos exemplos que eu trouxe aqui para vocês e agora eu quero saber se você realmente sabe me dizer o que é smell e sabe me dizer o que é can. Então vamos aqui para alguns exemplos para vocês identificarem e marcarem para ver se vocês realmente entenderam o que significa. Qual frase usa o can da maneira correta? I can pizza or I can play soccer? Bom, se você marcou a opção B, I can play soccer, você acertou. Lembra que eu falei que o can ele vem antes de uma habilidade, ou seja, de um verbo normal? Então, nesse caso aqui, I can pizza fica uma frase sem sentido, porque só fala eu posso pizza. Não me dá nenhum verbo ali que indique uma capacidade, uma habilidade que a pessoa tenha a capacidade de fazer, né? E ali no segundo já, I can play soccer, me mostra realmente uma capacidade que a pessoa tem de fazer alguma coisa, que no caso é de jogar bola. Mas agora vamos para mais um desafio aí para você ver se você identificou como é que usa smell mesmo. Hey, smell these flowers. Ou B, he is smelling the food with his mouth. Então nesse aqui nós temos dois exemplos com smell e nesse caso se você marcou a opção B, você errou. Dessa vez a opção correta seria a opção A, porque na opção B ele fala que ele praticou a ação de smell com a boca. Só que a gente analisou que smell é quando a gente usa o nariz para identificar o cheiro ou alguma coisa, tá certo? Mas eu espero que vocês tenham gostado dessa cena. Essa daqui foi uma das primeiras cenas que a gente está analisando. Vamos para a próxima para a gente conseguir entender mais. Mas antes de a gente ir para a próxima cena, eu já quero dizer que se você está gostando desse conteúdo, se você está gostando de aprender inglês com série, então já deixa o seu like e se inscreve aí no canal. E assim o YouTube vai entender que esse vídeo aqui ele é legal e vai passar ele para mais pessoas. E mais pessoas vão poder aprender inglês graças a você. Então, bora lá agora para a próxima cena. So let me get this straight. You do it dressed like a bat, like an actual bat. Worked for 20 years in Gotham. Logo no início dessa cena, o Aquaman já começa ali falando pro Bruce Wayne, "Let me get this straight". Mas o que significa a expressão "Let me get this straight"? Bom, de maneira bem direta, essa expressão é usada antes da gente, por assim dizer, recapitular alguma coisa. Digamos que alguém fale alguma coisa e aí você quer ter certeza se você entendeu. Aí você usa a expressão "Let me get this straight". E logo depois meio que faz um resumo do que aconteceu ali para ver se você realmente entendeu o que a pessoa falou. Então um exemplo de uma situação que você poderia realmente usar a expressão "Let me get this straight" é o seguinte. Digamos que alguém te convide para ir para o Havaí e fale que vai levar você com todas as despesas pagas. Ou seja, vai pagar a sua passagem, o seu hotel e tudo. Só que isso parece ser bom demais para ser verdade, você quer realmente confirmar se você entendeu mesmo o que a pessoa quer fazer. Se ela realmente quer pagar para você uma viagem para o Havaí. Então você pode usar a expressão "Let me get this straight" e logo depois confirmar ali, fazer uma pergunta para ver se você realmente entendeu o que ela quis dizer. Então, por exemplo, ficaria assim: "Let me get this straight". Você vai me levar para o Havaí e ainda vai pagar todas as minhas despesas? Então, viu aí? É claro que eu coloquei essa segunda frase em português para ficar mais fácil de você entender quando que você usa essa expressão. Eu não vou traduzir a expressão, porque eu quero que você mesmo crie um equivalente na sua mente, ok? Então, é basicamente esse o significado dessa expressão e você entenda que você vai usar ela quando você quiser logo depois fazer uma pergunta para resumir ali o que está acontecendo, o que realmente a pessoa disse. Que nem o Aquaman está fazendo ali com o Batman, mas vamos ver o que o Aquaman queria ver se ele realmente tinha entendido. So let me get this straight. You do it dressed like a bat, like an actual bat. Worked for 20 years in Gotham.
Então, logo depois que o Aquaman fala que precisa recapitular usando a expressão "Let me get this straight", ele pergunta se o Batman realmente dresses like a bat. To dress é o verbo usado para falar sobre a ação de colocar roupas em você, beleza? Então, alguns exemplos com a palavra dressed, para você entender. Além de dress significar vestido, ele também pode ser usado como um verbo, tá? Então, antes que alguém fale, mas eu tinha aprendido que era vestido. Sim, dress é um vestido, mas quando usado como verbo, aí a gente utiliza ele para realmente falar sobre a ação de colocar roupas em você ou a ação de estar com algumas roupas. Então vamos ver alguns exemplos. Então, he's dressed like Iron Man. Como vocês podem ver, realmente, ele está com as roupas iguais à do Iron Man. Agora, she's dressed like an old lady. E como você pode ver, realmente essa criancinha está vestida como se realmente fosse uma old lady, a velhinha no caso. E nesse caso, ele pergunta, então vocês viram aqui os usos de dressed, no passado no caso, porque ele já estava com essas roupas nele, né? E aí ele realmente, o Aquaman quer confirmar se o Batman realmente defendia Gotham dressed like a bat. Bat é esse animal que está aparecendo aí na tela para vocês. E não, ele não é um animal comestível. Se eu fosse você, eu não faria isso porque já deu muito problema esse ano. Então eu não te aconselho a comer esse animal de jeito maneira. Porém, o Batman escolheu esse animal para se vestir como, né? To dress like a bat. Então o Aquaman só estava querendo confirmar se realmente aquilo ali acontecia. E se você observar, logo depois que ele pergunta dressed like a bat, ele ainda confirma an actual bat, ou seja, um bat de verdade. Então, novamente, a gente usa a palavra actual nesse caso para realmente confirmar que se é realmente o que a gente está pensando. Então, mais uns exemplos aqui. Tá vendo essa jaqueta que está aparecendo aí? Então, digamos que eu quero saber se realmente é couro de verdade. Então, eu posso usar a frase Is it an actual leather jacket? Para saber se aquilo ali realmente é uma jaqueta verídica de couro, tá certo? Então, mais uma palavrinha aí para vocês colocarem na frente de palavras quando vocês quiserem descobrir se aquela palavra ali, se aquela coisa ali é realmente o que ela está aparentando ser, beleza? Então vocês podem usar actual. Então é claro que o Aquaman faz essas perguntas aí, se ele realmente se veste como um morcego, mas como uma zoeira. E aí o Bruce Wayne responde ele pra tentar amenizar a situação, né? Porque o morcegão, poxa, velho, o cara tá me zoando porque eu me visto desse jeito. Então ele explica o motivo dele continuar se vestindo como morcego nessa parte aqui, ó. Worked for 20 years in Gotham. Nessa parte aqui o Bruce fala It's worked, que no caso é a forma contraída de It has worked, que é o nosso famoso presente perfeito. Nesse caso, ele é usado para falar de coisas do passado que ainda tem uma relação com o presente. E nesse caso, ele mostra que realmente se vestir como morcego tem funcionado, ou seja, começou no passado, mas ainda tem relação com o futuro. Caso você queira tirar mais dúvidas sobre o presente perfeito, vou deixar um cardzinho aqui em cima com o vídeo realmente do presente perfeito, onde eu explico essa relação e dou mais exemplos para vocês. Mas basicamente, você vê que ele não parou de se vestir como morcego, ele tem se vestido como morcego, porque isso tem funcionado. It has worked. Ele usa for 20 years. Ele usa o for, que é uma preposição para indicar um período de tempo maior. Então ele coloca o for e logo depois ele coloca o período de tempo, que é 20 years. Geralmente isso é muito comum, você usar essas estruturas realmente no presente perfeito. Por exemplo, I have been a teacher for 4 years, quase. Então, I have been a teacher for 4 years, beleza? Então, eu usei aqui o exemplo de que eu tenho sido professor por um determinado período de tempo. Então, é mais ou menos isso. Começou no passado, mas ainda tem uma relação com o presente. Entenderam? Essa era a outra cena que eu queria trazer do Batman e do Aquaman. E agora vamos para mais uma cena que é muito interessante da gente analisar. Que tem um vocabuláriozinho legal aí também. Então, bora lá. I lost your mother in that accident. I wasn't about to... I couldn't bear to lose my son. But you did. E essa cena aqui ela é muito marcante porque mostra o Cyborg conversando com o pai dele. E nesse detalhe aqui, o Cyborg está conversando com o pai dele, já que o pai dele transformou ele no Cyborg. Sim, depois que o Victor, né, que é o nome do Cyborg, sofre um acidente, o pai dele, que se eu não me engano se chama Silas, ele tenta salvar o filho dele usando a tecnologia alienígena e ele se transforma no Cyborg e aí gera um pouco de discussão. Mas o Victor ele ainda está aceitando essa nova situação dele como um meio robô, meio humano. E aí, o pai dele tenta explicar por que ele fez isso usando essa expressão aí, ó. I lost your mother in that accident.
Nessa parte, o pai do ciborgue usa o verbo lost, que é o verbo lose no passado, para indicar que ele perdeu alguma coisa. E no caso ele fala que perdeu a mãe do ciborgue. Porém, não é perder de não saber onde está ou então de ter se divorciado. Geralmente quando a gente usa esse verbo, essa frase, o lost, né? Ele está realmente querendo indicar que ele perdeu a mãe dele, a esposa no caso dele, na morte, beleza? Então essa é uma cena em que ele realmente explica um motivo bem forte para ele ter feito o máximo para salvar o filho dele e acabar transformando, né, o filho dele em um ciborgue. E logo depois que ele fala que já tinha perdido a esposa, ele fala I couldn't bear to lose my son. Ou seja, ele fala que não poderia, o couldn't é o verbo can no passado, por assim dizer, ou seja, ele não poderia fazer o quê? Bear. Nesse caso, bear, ele é usado para indicar a capacidade de aguentar alguma coisa, tá certo? De enfrentar alguma coisa. Então, quando ele fala I couldn't bear to lose my son, ele fala que realmente não teria capacidade de enfrentar a situação de perder o filho dele também. Então, esse daqui é o uso do bear. Logo depois que ele fala I couldn't bear to lose my son, o ciborgue responde de maneira fria, but you did. Em vez de repetir toda a frase but you lost your son, ou seja, você perdeu o seu filho, o ciborgue substitui toda a ação de perder ali o filho com o did, que é algo que você pode fazer no inglês. Você pode usar um auxiliar para substituir toda a ação ali que já está sendo conversada. E nesse caso, o auxiliar no passado é did, e por isso que ele usou but you did. Um exemplo claro de como que isso acontece é quando alguém pergunta para você Are you Maria? Em vez de você responder Yes, I am Maria, então você responde Yes, I am. Ou então se alguém pergunta Are you João? Em vez de você responder Yes, I am João, você responder Yes, I am. Você só usou Yes, I am porque o I am é o auxiliar e só ele basta para substituir toda essa ideia que a frase já está acontecendo. Um outro exemplo, Do you like soccer? Yes, I do. Então nesse caso, o Yes, I do substitui o fato de eu precisar falar Yes, I like soccer. O do já substitui toda a ação ali naquela frase, até porque ela já está implícita ali. Mas bom, esse daqui era mais um detalhe que eu queria trazer nessa cena para vocês e é uma cena bem curta mesmo, era só para vocês conhecerem essa palavra bear e a palavra lose no passado, que é lost. Agora, vamos para a última cena que a gente vai analisar hoje, que é do Superman e do Cyborg. Então, bora lá. E antes da gente começar essa cena, eu só quero lembrar vocês que no final de toda essa aula, a gente vai ter a cena novamente aparecendo para vocês, pausando para vocês responderem algumas perguntas para saber se você realmente entendeu o que estava se passando ali, beleza? Então, bora continuar para vocês entenderem essa última cena. Solta a cena aí para nós, Lucas. I really like being alive. So do I. Clark. I take it back. I want to die. Man, my toes hurt. I don't even understand the physics of how my toes hurt. Children. I work with children. E nessa cena, o Superman já começa falando I really like being alive. E por que ele começa falando I really like being alive? De maneira direta, be alive significa estar vivo. Então ele realmente só queria dizer que ele gosta de estar vivo. Só que o que eu quero destacar para essa cena, se vocês observarem, o like junto com o to be ele não coloca I like to be alive. Ele coloca I like being alive. E essa é uma das características do verbo like. Quando o like é acompanhado de outro verbo, o verbo da frente também pode vir na forma do ing. Exemplos como esses que estão aparecendo aqui na tela para você agora. I like studying ou I like eating. Se vocês observarem, esses dois exemplos têm o like e logo depois o verbo com ing. Essa é uma das características. Não muda o significado. Eu sei que o ing é o gerúndio americano, mas na verdade você não tem que traduzir eles realmente ao pé da letra. Eu gosto, I like studying, não fica eu gosto estudando. Não, eu gosto de estudar mesmo.
tá certo? Então ele só muda a estrutura em inglês, mas pra gente fica a mesma coisa. Eu gosto de estudar, eu gosto de estar vivo, no caso. Ele não significa eu gosto de estando vivo, né? Só porque o ing é o gerúndio, não significa que no inglês realmente ele traz essa mesma ideia que o gerúndio vai trazer aqui pra gente, nesse caso com o verbo like, beleza? Mas agora vamos continuar analisando mais um detalhezinho dessa cena. Depois que o Superman fala I really like being alive, o Cyborg, ele responde so do I, que é uma maneira de você falar tipo eu também, só que ele tem essa estrutura fixa. So do I é a estrutura onde fica so, o auxiliar, no caso do tempo verbal ali, e a pessoa. Eu vou te dar agora alguns exemplos de como que isso realmente pode funcionar, para você realmente concordar em situações sem precisar falar me too, beleza? Então se liga. I like pizza, so do I. I play FIFA, so do I. Agora, olha só que interessante. Como eu falei, é formado por so, mais o verbo auxiliar, mais a pessoa. Então, um exemplo agora que está aparecendo na tela para vocês, I played soccer yesterday, é um exemplo no passado. O auxiliar do passado, nesse caso, é did, porque ele é auxiliar do passado simples com o verbo play. Então fica did. Então, em vez de so do I, fica so did I. Digamos que você quer falar que você também jogou bola. Então, so did I. Agora olha só, Bob can go to Miami today. Nesse caso, o auxiliar é o special verb can. Então, em vez de falar que so does Maria, né, que seria o does para Maria, eu colocaria so can Maria, porque o auxiliar dessa frase, Bob can go to Miami, é o can. E é dessa maneira que você forma essa concordância. Lembra que é so, auxiliar, mais a pessoa. Beleza? Então agora vamos para mais um detalhezinho nessa cena ainda. Logo depois que ele fala que gosta de estar vivo, né? Eles causam uma explosão separando ali aqueles cubos. E aí o Superman tá em muita dor. E aí ele começa já falando todo doído, I take it back. O que significa a expressão I take it back? De maneira direta, a expressão I take it back é usada para se referir quando você se arrependeu de falar alguma coisa. Então, digamos que você acabou de falar alguma coisa, mas você percebeu que não foi a melhor coisa que você falou. Então, você pode falar Hey, I take it back. Ou seja, esquece isso que eu falei. Então essa expressão pode ser usada dessa maneira. Não vamos traduzir a expressão ao pé da letra, porque senão pode gerar confusão na cabeça de vocês. Simplesmente entenda que você realmente está mostrando que você quer que a pessoa esqueça o que você acabou de falar. E é claro que ele falou isso como uma zoeira, né? Porque realmente ele deve estar sentindo muita dor depois de uma explosão com tanto de energia que teve ali nessa cena do filme. E logo depois o Cyborg continua fazendo essa piadinha aqui, ó. Man, my toes hurt. I don't even understand the physics of how my toes hurt. Se vocês observarem, ele fala my toes hurt. Hurt é a ação de doer, machucar. E toes são os dedos do pé. Então todos os dedos do pé a gente fala como toe, ok? Diferente dos dedos da mão, tem outros nomes, né? Mas se você escutar toe, está se referindo aos dedos do pé, beleza? E nesse caso ele fala que ele não entende a física de como que os dedos do pé dele doem. E, Lucas, coloca aí o pé do Cyborg para as pessoas entenderem por que isso é uma piada. Realmente ele não tem como entender a física de como que os dedos do pé dele doem. E beleza! E logo depois que eles fazem essa zoeira, o Superman faz a piada I take it back. Que o Cyborg faz a piada que não entende como é que os dedos do pé dele doem, a física por trás disso. A Mulher Maravilha lá em cima, lá embaixo no caso, né, fala o seguinte. Children. I work with children. E children é o plural de child. Então, quando ela fala I work with children, ela realmente quer dizer que trabalha com várias crianças. Então, child, kid. Children, kids. É um plural irregular, tá certo? E child e children são usados realmente para se referir a crianças. E essa foi a última cena que a gente vai estudar, que a gente estudou hoje. Mas é claro que eu já quero pedir para você novamente deixar o seu like se você gostou dessa lição de hoje, se você entendeu bastante vocabulário novo. E aqui vai uma dica para você entender como que você pode gravar esses vocabulários. Primeiro, essa aula sempre vai estar disponível aqui, então você pode reassisti-la sempre que necessário. Segundo, tenha um caderninho. Eu não tenho um caderninho aqui, Lucas, coloca um caderninho aqui rapidinho. Tenha um caderninho em suas mãos para facilitar você anotar esses vocabulários novos que você vai aprendendo aqui nas aulas. E se desafie a usar pelo menos uma palavra nova que você aprendeu aqui por dia durante essa semana que vai entrar aqui agora, durante quinta, sexta, sábado, domingo. Beleza? Então, ao se desafiar para fazer isso,
você realmente consegue melhorar a tua aprendizagem aí de inglês no caso. E, como eu já falei, se inscreve no canal, porque se inscrevendo no canal você vai ter vídeos como esse toda semana e aí vai ser muito mais prático para você conseguir entender melhor o inglês, já que a gente sempre vai trazer aulas assim e você sempre vai ter alguém para estudar junto com você, no caso eu, e se imergir um pouco aí no idioma que você está aprendendo. Ah, e eu acho que é isso. Agora fica aí com a última atividade, no qual vai passar as cenas sem legenda e aí logo depois você responde aos questionários que vão aparecer para ver se você realmente entendeu ali o que cada cena está querendo dizer. Então, bora lá e eu te vejo na próxima aula. What are you doing? No, wait! No, wait! 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 Please! Please, man! Please! What do you want from me? Fear. I can smell it. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down. So let me get this straight. You do it dressed like a bat. Like an actual bat. Worked for 20 years in Gotham. With you, let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time. I lost your mother in that accident. I wasn't about to... I couldn't bear to lose my son. But you did. You're with me, let's take it. I really like being alive. So do I. Clark. I take it back. I want to die. Man, my toes hurt. I don't even understand the physics of how my toes hurt. Children. I work with children. You're with me, let's take it. Ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking.